O forte crescimento da construção civil nos últimos anos em Caxias ocasionou um aumento nos resíduos do setor. Estima-se que os descartes tenham aumentado em cerca de 30%. Este é um dos assuntos estudados pela Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Confira! A busca de soluções para os restos de materiais utilizados pela construção civil é um dos grandes desafios para uma cidade em crescimento. É sobre esse assunto que a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul vem debatendo e é sobre ele que conversamos com a vereadora Denise Pessoa. Denise, foste tu quem fomentou o início dessa discussão, né? Como surgiu essa ideia? Bom, a princípio eu recebi algumas reclamações, de moradores do interior da nossa cidade em que estariam ocorrendo proliferação de lixões. Então, depósitos de lixo irregular em áreas do interior da nossa cidade, que deveriam ser cartão postal, estão virando lixões em função dessas denúncias, especialmente o caso de São Luís da Sexta Légua, que o lixão, inclusive, ele está sobre uma área de preservação, sobre um arroio, e não existe nem possibilidade de licenciar um aterro dessa forma, Então, em função disso que a gente acabou fazendo pedidos de informação para saber, afinal, qual é a origem daquele resíduo. E aí a gente já puxou um fio, que na verdade trouxe todo um problema que é maior, que não é só de São Luís da Sexta Légua, mas é da cidade toda, que é a destinação de resíduos de construção civil. Exatamente. Esses resíduos, na verdade, são 80% de todo o lixo hoje descartado, de todo o lixo de Caxias. E quais são as propostas assim debatidas na Câmara atualmente? Bom, na verdade, já existe uma lei, lei que regulamente a destinação do resíduo de construção, que foi aprovada em 2007. Então, essa lei ela diz o quê? Que as empresas que transportam resíduo de construção, elas deveriam fazer essa coleta e levar até uma central de triagem e transbordo, onde se faria uma separação do resíduo. Então, nessa central de triagem e transbordo se separaria o que é lixo que pode ser potencialmente reciclável, o que é lixo orgânico, que aí será direcionado ao aterro, hoje o São Jácomo, e ainda separar o resíduo de construção, que aí esse vai ser triturado e retorna para a construção, inclusive, com matéria-prima da construção. Então, a central de triagem e transbordo ela não é um aterro, ela é uma central onde se separa os resíduos e se destina. Então, esse seria o mecanismo de destinação adequado. E hoje nós não temos nenhuma central de triagem e transbordo licenciada em Caxias que atenda e comporte todas as empresas, consiga atender todas as empresas de transporte. Inclusive as empresas acabam não tendo licença em função disso. E essa central de triagem já está prevista? Como é que está? A princípio, inclusive, através de um termo de ajustamento de conduta que foi combinado com a promotoria, o Ministério Público, as empresas transportadoras, junto com a Prefeitura e com o Ministério Público, entraram num acordo em que até dezembro desse ano se deveria ter a primeira central de triagem e transbordo. O que a gente sabe é que até o momento não entrou nenhum pedido de licença na Secretaria de Meio Ambiente ainda, mas que tanto o Sinduscom tem mostrado interesse e se demonstrado parceiro nessa luta para implementar essa central de triagem e transbordo, e a Prefeitura também. Então, o que a gente vê, na verdade, é uma movimentação favorável. A gente, na última audiência pública que teve na Câmara de Vereadores, uma empresa de fora, que já faz o trabalho em Santa Maria, veio até a gente e demonstrou interesse de estar trabalhando em Caxias. Então, estariam fazendo uma análise do nosso resíduo para acertar mesmo a questão do tamanho dessa central de triagem e transbordo, preços de serviço. Então, eu acredito que a gente vai conseguir realmente implementar essa central de triagem e transbordo. Não sei se até dezembro, acredito que não, mas eu acredito que num curto espaço de tempo. E a gente vai estar acompanhando a Câmara de Vereadores para que a gente consiga realmente implementar e cuidar desse resíduo. O importante é que as entidades estão envolvidas de forma conjunta no assunto. Não é uma ou outra querendo trabalhar isoladamente. Isso é importante, Denise, para qualquer ação. Não, com certeza é importante. A gente não, em nenhum momento aqui a Câmara de Vereadores trouxe esse assunto no sentido de dizer alguém é culpado, até porque resíduos de construção civil é um problema que a cidade tem desde o seu início. E claro que em função do desenvolvimento da habitação, das construções civis, por ter diversas políticas de governo que incentivem a construção, aumentou o problema. A gente consegue visualizar maior o problema que já na verdade sempre existiu. E dessa quantidade de resíduos produzidos, sabe-se que 25% são de novas construções, mas 75% são de reformas. Então eu quero que tu fale assim, como a população pode ajudar nisso?
Bom, a gente não pode dizer que a população não pode fazer reforma, né? Porque todo mundo faz. Mas eu acredito que a partir do momento que a gente tiver, realmente, hoje a gente tem uma lei que fala de uma cadeia do resíduo de construção. E que efetivamente não funciona porque falta um elemento importante. A partir desse momento que tiver esse elemento, a gente vai conseguir fazer, né, todo o trâmite da destinação de resíduo. Agora, sobre a questão da reforma, todo mundo, né, faz reforma. Acho que a partir do momento que tiver essa central de triagem, acho que a população precisa, né, ter a responsabilidade de contratar os serviços das empresas que são licenciadas e que têm compromisso com a destinação final do resíduo, e não fomentar empresas que acabam não tendo esse compromisso com o meio ambiente. Denise, que tipo de resíduos são esses que a gente se refere? Bom, até na lei mesmo ela já classifica alguns resíduos, né? E ela traz então como resíduo de construção civil, desde tijolo, resto de argamassa, quando tu derruba uma parede, né? Esse resíduo de construção, mas também latas de tinta, né? Que a gente acaba utilizando, resíduos de material de construção, né? Como um todo. Mas claro que o resíduo que vai ser triturado e vai ter um retorno vai ter o retorno mesmo na questão da obra, não vai ser a lata de tinta, né? A lata de tinta deveria voltar, né, para uma reciclagem, ou para o fornecedor mesmo. Tem alguns materiais, algumas fornecedores de materiais que deveriam estar recebendo, inclusive, essas latas, esses resíduos, que hoje acaba que as pessoas não sabem, aonde destinar. Quem vende deveria também ter um espaço para recolher, né, e para encaminhar. Isso a lei de resíduos sólidos já determina. Então isso é uma dica, né, para o pessoal assim que costuma misturar todo o resíduo, né, dar uma separada na questão do resíduo de construção também, né? Latas é separado do restante, né? Interessante. Então a central ela vai ser muito válida, com certeza a Caxias está precisando, ótimo. Mas enquanto a gente não tem ela, o que as pessoas podem fazer? Bom, a gente sabe que muitas vezes as empresas de transporte de resíduo, né, elas acabam deixando o seu container, né, mais do que um dia nas nossas ruas, né, 1, 2, 3 dias, e as pessoas acabam achando que aquilo ali é um container de lixo orgânico ou seletivo. Então, se as pessoas começarem, ao menos, né, a não colocar o seu lixo da sua casa ali, né, o lixo o seletivo ali, porque aquele container não é o espaço para destinar lixo orgânico e nem o lixo seletivo, né? É para resíduo de construção. Então, ao menos a gente vai estar impactando menos o meio ambiente, né? Porque hoje a destinação ela é bem duvidosa, né, do resíduo desse container. Bom, boas notícias estão vindo por aí. O fato é que a mistura realmente acaba sendo, às vezes, o principal problema, né, da questão da destinação correta do lixo. Com certeza essa mistura ela acaba não facilitando, né, o trabalho. Inclusive em Santa Maria, aquela empresa que veio aqui trabalhar com a gente, discutir sobre o tema, ela apresentava que o Sinduscom em Santa Maria, eles teriam feito uma campanha para que nas construções, né, as empresas das construções da construção civil, elas partissem para a questão da separação do resíduo, né? Então, antes de ir para a central de triagem, já teria uma pré-seleção na construção. Então, é um exemplo, né, de campanhas aí que o nosso Sinduscom também já demonstrou interesse de estar trabalhando, porque além de ter os destinos adequados, a gente precisa de educação, para indicar realmente a separação correta dos resíduos. Ok, obrigada, vereadora, pela tua participação, é isso aí. Bom, obrigada, eu agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema que é bastante importante e parabéns ao programa aí, né, Natureza Viva. Obrigada, nós que agradecemos. E você acompanha mais detalhes sobre esse assunto na nossa página na internet, www.pronaturezaviva.com.br. Este é o Natureza Viva, onde veiculam as boas notícias do meio ambiente, de Caxias e da região. O programa vai ao ar em vários horários aqui pelo Canal 20. Nesta edição, conferimos uma reportagem sobre lâmpadas fluorescentes e sobre o destino dos resíduos da construção civil. Para revê-las, acesse o site pronaturezaviva.com.br. Na nossa página, também é possível participar comentando as reportagens e sugerindo pautas. Muito obrigado pela audiência, um abraço e até mais!